Olá, tudo bem? Carona Rural volta para o interior e o nosso Carona Rural quer levar você para conhecer mais uma localidade do interior de Criciúmal, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Te fazer um convite, a gente está muito feliz com os primeiros episódios. Inscreva-se no canal, siga o nosso conteúdo, indique para outras pessoas que gostam de aproveitar também o que o interior tem a oferecer. Aqui estamos nós hoje, na localidade de Zona Foquin, muito pertinho da cidade de Criciúmal. Veja só, uma localidade antiga, tradicional. O nome, aliás, da localidade Zona Foquin vem especialmente pela quantidade de famílias e familiares com este sobrenome, que aqui residiram num primeiro momento. Então nós vamos conhecer a partir de agora Zona Foquin, interior do município de Criciúmal, e você é o nosso convidado. Bora lá! Bem, o nome da localidade Zona Foquin se origina por haver ali várias famílias moradoras do local com o mesmo sobrenome. Os pioneiros que chegaram à localidade também, lá em 35, 36 até 1940, já iniciando um povoamento. Famílias Foquin, Langner, Rabutzky, Voss, Jungblut e, atenção, Vitório e Ângelo de Zorzi, nomes curiosos, não é? Eram moradores vindos das colônias velhas. A construção da primeira escola da comunidade foi em 1962 e um detalhe interessante, ela foi inaugurada quase no final de 63, com denominação de Padre Manuel Gomes Gonzalez. É isto mesmo, pois em 64 os restos mortais do sacerdote passaram pela escola e na época foi feita uma celebração litúrgica. Numa pesquisa que realizamos e conversa com moradores da localidade recentemente, em 1º de abril de 90, foi inaugurado um novo prédio de alvenaria, mudando também a denominação. A escola passou a ser Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Miguel Walter Foquin. Foi quem doou o terreno para a construção da escola. A gente vai tentar dar uma volta na parte superior e mostrar um pouco da escola ainda, a estrutura está em pé. Bem, pessoal, praticamente a entrada da cidade de Criciúmal, né? A localidade da Zona Foquin é povoada também por grande parte pequenas propriedades rurais. Nós estamos aqui na entrada da cidade, entre o pórtico e o acesso principal, porque justamente te dá uma noção de uma das partes mais altas da localidade de Zona Foquin, né? Aliás, interessante, quero mostrar para vocês, aqui é um ponto das antenas também. Lá está a antena de retransmissão da emissora de TV regional, né? Temos a sede da empresa, ó, Minuano Viagens. Lá nós temos uma antena de internet e a torre da Rádio Metrópole, bem na posição ao lado do sol ali, está a antena de transmissão da Rádio Metrópole. Eu quero fazer uma imagem do lado oposto depois e vou contar um pouquinho para vocês do que é a história também da comunicação, ligada provavelmente, né, escolhido
por empresas na Zona Focking por ser um ponto mais alto. Vamos seguir então. A gente vai buscar outros pontos da localidade aqui e trazer para vocês. E aqui vocês têm visão de um dos pontos mais altos de Cristiumão. Chegamos à torre de transmissão da Rádio Metrópole agora, 89.5 FM. Exatamente, uma história de mais de 40 anos da emissora. A torre está localizada aqui. Para vocês terem uma ideia, e posso compartilhar com vocês por tantos anos também já trabalhar na emissora, né? Quando o rádio estava em AM, a torre de transmissão era toda esta que aí vocês estão vendo. Tudo isso fazia a transmissão, são praticamente 80 metros. Então, esta é a emissora através da torre chegando ao lar das pessoas em AM. A torre dessa dimensão e toda ela faz a transmissão e fazia até então. Agora que passou para FM, lá na ponta, a 78 metros de altura, estão as duas antenas que fazem a transmissão em FM para toda a região. Então você vê o avanço tecnológico, a base da torre está aqui. Aqui tem um fato curioso, quando a emissora estava em AM, vocês podem até visualizar que há um cercado com placas de atenção, perigo, energia, porque ela irradia tanta energia. Se você se aproximar, e se aproximava na época de AM, dessa torre, tá, com uma daquelas antigas fluorescentes mais longas, mesmo apagada, ela acendia. É a energia que está ao redor. Então, toda a estrutura da torre transmitia a energia e levava o som em AM. Hoje, apenas as duas torres pequenas, antenas assim vamos dizer, que estão lá na ponta e que fazem a transmissão. Lá adiante eu vejo o marco que nós falávamos do Exército Brasileiro, da altura, da altitude em que nós estamos, mais de 400 metros, e sendo este um dos pontos mais altos da região noroeste do Rio Grande do Sul. Estou vendo a distância aqui, ó, não vou me aproximar muito, mas lá está o marco. Ó. Aquela posição lá a gente observa o marco. E aqui está a torre da emissora. É um trabalho intenso por muitos anos na comunicação e que agora ganha uma nova cara com a qualidade em FM. E aí vocês têm um pouco de ideia de como funciona a tecnologia através do rádio. Aqui adiante está uma torre de transmissão de internet, tá? Na posição onde eu estou mostrando aqui, uma empresa local. E lá adiante aos fundos a gente visualiza a torre de retransmissão da TV, da qual eu mostrei no início, desde o início do vídeo, mas na parte de baixo, ainda perto ali da cidade. Muito bem, é a Zona Focking, sendo um dos pontos mais altos de Cristiumão e tendo importância para a tecnologia que hoje conecta as pessoas em nossa comunidade também. Antiga escola da comunidade de Zona Focking, atrás deste mato, mas como está tudo cercado, eu também não vou atravessar por uma propriedade particular hoje, né? Provavelmente faz parte de uma propriedade familiar. E com outro detalhe, é uma tarde muito quente e esse é um ponto amplo de sombra. Então vocês sabem que nesse período do ano a gente precisa sempre estar um pouco mais prevenido quanto a cobras também, não é? Mas aqui vocês podem ver, ó, dá pra gente visualizar, eu vejo ainda as janelas, né? Na antiga escola, a cor em amarelo, como era tradicional, ela, claro, apagada um pouco pelo tempo, né?
mas foi um importante educandário da comunidade também, que certamente depois daqui os alunos, em sua maioria, passavam para as escolas na cidade. Mas aqui a gente consegue visualizar um pouco ainda, né? Deixa eu até me aproximar um pouquinho mais aqui, com todo cuidado e cautela, para mostrar um pouco do que era a antiga escola da comunidade da Zona Foc. Amizade Futebol Clube, muito bem. E olha aí, ó, um jogo de futebol 7 em andamento. É um dos clubes antigos também, né? Com as suas cores, aliás, em verde e amarelo, tão tradicional. Já transmitimos muito futebol aqui no Amizade também, uma equipe que participou por muitos e muitos anos, né? Dos campeonatos municipais de Criciúmal, mas hoje sendo também utilizado o campo, como muitos desses clubes do interior, pelo menos para a prática do futebol 7. Estou vendo vários amigos meus em atividade correndo aí. Aqui a sede do Amizade, é muito tradicional há anos também, né? Passando um caminhão que faz o transporte de ração, suínos, enfim, que a gente consegue ver o pavilhão social, uma cancha de bocha aqui, e bastante ativa. Eu sei que tem muita gente da cidade que, em especial nos finais de semana, como é muito próximo da cidade, né, vem até aí confraternizar com amigos e tal. Tem um quadro social bastante significativo ainda. E a gente vê parte da localidade também. Um detalhe bastante interessante que a gente pode relatar hoje para as pessoas que saíram de Criciúmal, que conheceram a localidade ou mesmo conhecem as proximidades da cidade de Criciúmal, é que boa parte dessas propriedades rurais aqui, elas acabaram sendo loteadas, né, e transformadas em terrenos menores, propriedades menores também. A gente sabe que está acontecendo muito isso ao redor da cidade, e muitas propriedades bonitas, com residências, com estruturas até um pouco menor de terra, mas a galera que está investindo porque trabalha justamente na cidade. Então fica muito próximo, né? E a poucos metros, quem sabe no futuro até você ter um calçamento, um asfalto vindo também para alguns pontos do interior. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho dos fundos onde ficava o campo de futebol do Amizade, hoje futebol 7, ó, vocês podem ver que tem propriedades rurais, trabalho do pessoal, quanto à prática da produção leiteira também, já estou vendo aí com animais, aqui vai até no pavilhão social, ó. As plantas ainda verdes, né? A gente está entrando num período já sem chuva agora alguns dias, mas esperamos que logo em breve a chuva mantenha essa qualidade que a gente está tendo até agora, especialmente para pastagens e tudo mais.
mas dando um pouquinho de ideia de como é o antigo campo do Amizade Futebol Clube. Também, boa parte da história desse clube, esses que são próximos da cidade são mais tradicionais, né? Eles acabam tendo jogadores da cidade vindo aqui defender o clube, assim foi durante toda a história. O pavilhão social tá com bastante gente lá. A turma aproveita a bocha ali, tanto no sábado, domingo. Uma coisa que acontece bastante no nosso interior também, e eu acho que não é apenas aqui em Criciúmal, e sim em vários municípios, né, os chamados torneios de bocha. Então a Amizade sempre é muito ativa em relação a isso. Uma localidade que, se nós olharmos para a história dela, né, sempre importante, inclusive o antigo moinho era instalado aqui, e acredito eu, provavelmente também, um dos primeiros na época que o município teve aí. Tá no intervalo o jogo agora, né? Uma tarde muito quente hoje. A gente está fazendo o conteúdo no final de semana, então a turma aproveitou o futebol também. Vamos seguir viagem? Vamos, venha, Carona Rural. Deixa seus comentários aí também se você quiser. Ó, a galera já me reconheceu lá, ó. Tudo bem? Olha lá, rapaziada lá, ó. Que bacana. Muito bem. E terminado o futebol da galera do sábado à tarde e a turma da bocha também, aqui está o pavilhão. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais de perto, né? Pavilhão social do Amizade da Zona Foquim. Clube bem tradicional e de muitos anos aqui na nossa comunidade, como a gente falou lá no vídeo anterior, né? É sempre muito participativo e atuante também no futebol. Hoje servindo para uma estrutura de futebol 7. Deixa eu até dar uma olhada. A galera já não está mais por aí. Deixa eu ver se está aberto aqui. A gente poder chegar um pouco mais próximo e mostrar para vocês o campo do Amizade. Muitos e muitos jogos, né? Sempre envolvendo pessoas, como eu disse para vocês, também da comunidade aqui. Zona Foquim, Zona Trentina é mais próximo aqui. Nós vamos até visitar hoje a Zona Trentina e aproveitar que a gente está nesse mesmo embalo aqui, mas vocês têm uma ideia dessa sede do Amizade da Zona Foquim. Uma das coisas importantes que eu primo muito nessas comunidades do interior e campo de futebol são as sombras. Aliás, olha o que eu encontrei aqui, ó. Tá aí o urubu rei, né? Dono do campinho agora. Tem um urubu sentado aqui, ó. A sombra, né? Porque as pessoas que vêm até as sedes esportivas e sociedades, enfim, entidades, realmente precisam da sombra para aproveitar. E aqui tem um espaço bacana, que é justamente um lado oposto do sol. Vamos seguir viagem? Enquanto isso, você vai dando like aí, curtindo e te inscrevendo. Carona Rural, conhecendo o interior de Criciúmal, no Rio Grande do Sul. Bora! Nos aproximamos da localidade de Zona Trentina. Sabe que ela pertencia antigamente à linha Brasil? Exatamente. Pioneiros ali também chegaram em 37. Famílias Schneider-Wehrmayer, Desorze, Bertalucci e Ginzner. Bem, as picadas foram abertas com foice e facão para chegarem às propriedades naquela época. Segundo consta, no livro Apontamento sobre o Passado de Criciúmal, do professor José Raimundo Plete. E aqui chegamos ao que eu chamaria de ponto quase central da localidade da Zona Trentina, né? Podemos observar o salão da comunidade. Aliás, um dos mais antigos, certamente, aqui de Criciúmal. Deixa eu dar uma volta, aproveitar um pouquinho a parte da sombra, que acontecem alguns eventos ainda e muito bacana também, né? Saber que por vezes está ativo, faz parte, aliás, da história desta comunidade de Zona Trentina. Aqui tem um fato bastante curioso que eu posso contar para vocês, que aconteceu para a gente mesmo, né?
Quando adolescente, eu sei que nós vimos num baile uma vez aqui, um grupo de amigos, muito perto da cidade, né? E os bailes daqueles meados dos anos 90 aí eram lotados. Esses salões aí tinham centenas de pessoas muitas vezes, né? E a gente chegou nessa porta de entrada aqui, na época era um baile de sociedade de damas e cavalheiros. E quando a gente chegou na porta aqui, uma senhora nos recebeu e achou que nós éramos uma sociedade. Tantos amigos que nós vimos naquele dia, sei lá, 14 ou 15, viemos com 3, 4, 5 carros, né? E a gente chegou nessa porta aqui, eu nunca vou me esquecer, chegamos na porta aqui para pagar ingresso, e a presidente estava aqui na época e ela fez sinal para os músicos lá, tá chegando mais uma sociedade. Os músicos começaram a tocar achando que nós éramos uma sociedade de cavalheiros, né? E ficou um fato bastante curioso na época. A gente até acabou entrando meio em forma de sociedade, porque era assim que as sociedades antigamente entravam, né? E os sócios não pagavam ingresso quando eram em sociedade. Esse é um detalhe bastante curioso também, que a gente pode mostrar do salão da localidade da Zona Trentini. Ainda em pé aqui, com muitas e muitas vezes utilizado para eventos também. E um dado muito curioso sobre Zona Trentini. Conseguimos isso há alguns anos, inclusive no relato de um morador, que em outubro de 1937 houve um tiroteio nessa localidade. Na época, homens vindos de Campo Novo, com a finalidade de buscarem homens de Criciúmal a fim de participarem de uma revolução. E houve uma discussão entre eles. No tiroteio na época, foi ferido Vitório de Zorzi, que hoje dá nome a uma das avenidas do município de Criciúmal. Ambos se recuperaram, o que foi relatado também por um dos moradores que, após o tiroteio, a turma de Campo Novo fugiu de volta à sua terra. Muito bem, estamos em praticamente divisa, né? Zona Trentini com Linha Brasil. Logo ali adiante a comunidade da Linha Brasil. A Zona Trentini também, como a maioria das nossas comunidades do interior, compostas de pequenas propriedades rurais. Gente que trabalha de sol a sol para produzir nesse município. E como é bom saber disso, né? Que tenham sempre o incentivo, o ânimo para fazê-lo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que a gente vê a cidade de Nova Candelária lá, já até um pouquinho mais para frente, dá para ver como as propriedades estão bem organizadas. O que me preocupa é a falta de chuva nesse período que eu estou fazendo o material aí. Até tem um pouco de vento, se atrapalhar no áudio, não deem atenção. Mas posso mostrar para vocês, temos verdes, mas temos pontos claros em meio ao verde, que é a soja sendo prejudicada pela falta de chuvas das últimas semanas, né? Deixa eu apontar aqui. A direção vocês vão visualizar longe, a cidade de Nova Candelária. Vamos seguir. Carona Rural, levando você para o interior, contando um pouco da história das nossas comunidades.
E aqui a gente visualiza, atrás das árvores, logo à distância ali, futebol 7. Como falava no vídeo lá da Zona Focni, e vários nós vamos encontrar assim também, não é? Muito ativo. Usado pelos nossos clubes, e eu acredito que de forma bem interessante, e que bom que façam isso, né? Se nós não temos mais fluxo de público para futebol de campo, você vai reduzindo e vai para um futebol 7. 7 primos da Zona Trentini, ativos, e aliás, um clube de futebol 7 muito tradicional, de muitos anos também em nossa comunidade. Carona rural, no interior de Cristiumal, Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos praticamente no lado oposto, né? Na localidade da Zona Trentini, Zona Focni um pouco adiante, e depois a cidade. Até estava olhando, tem uma daquelas torres que eu mostrei para vocês, de transmissão, a gente visualiza daqui. Estou vendo ela rente a esse mato aí, certo? Então a gente vem daquele trajeto lá, fizemos toda a volta para chegar até aqui. Uma propriedade logo atrás da família Bender, muito bem organizada, inclusive uma propriedade rural, gado leiteiro especificamente, que me chamou a atenção o tamanho desses eucaliptos aqui. E uma preocupação que eu falava para vocês, eu estou olhando as lavouras de soja à distância e realmente sofrendo bastante com a falta de chuva nesse período. Nós estamos agora nos encaminhando, o dia que a gente está fazendo isso aqui é quase metade do mês de janeiro, né? E realmente bastante preocupante a situação hídrica. É o que se muitas vezes tem na região, né? Você tem excesso de chuva, você tem falta de chuva. Noroeste do Rio Grande do Sul acontece muito isso. Essa estrada aqui, ó, essa estrada aqui foi um caminho agora de atalho entre Cristiumal e Nova Candelária por um bom tempo, enquanto estava em andamento a obra do asfalto de Cristiumal até perto lá hoje perto da comunidade de Santa Lúcia, né? Não tão distante de lá. Então isso aqui foi utilizado como um caminho alternativo. Aqui rapidinho você está lá na divisa com o município de Nova Candelária. Vamos seguir nossa viagem, nosso roteiro no interior do Carona Rural. Vem com a gente. A denominação da localidade de Zona Trentini se deve ao pioneiro Eduardo Trentini. Um detalhe muito interessante também, entre os anos 40 e 42, funcionou uma cancha de bocha na propriedade de Eduardo Trentini. Ele também abriu uma casa comercial naqueles anos, justamente na localidade.
Filmamos da parte externa, mas aí está o prédio da escola da localidade de Zona Trentini. Prédio de alvenaria. Ele foi inaugurado no iniciar de dezembro de 1969. Aliás, um detalhe interessante, Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Bento Gonçalves. O próprio salão fica junto à propriedade onde ficava a escola. As sociedades da Zona Trentini, 14 de janeiro, e também Damas Vitória. O salão, que ali mostrávamos até no início da matéria, foi construído com madeira doada pelos sócios. E, mais uma vez lembro, ele está em anexo ao prédio da antiga escola. Espero que tenham aproveitado mais um Carona Rural. Finalizamos aqui a nossa visita às localidades de Zona Fochin e Zona Trentini, interior do município de Criciúmal. Para cá, Zona Trentini, logo aqui próxima à cidade, a Zona Fochin. Carinho muito especial aos moradores, familiares, em especial familiares dos primeiros moradores, que é o nosso objetivo, né? Mostrar um pouco como a localidade está hoje e, ao mesmo tempo, contar um pouquinho do que a gente sabe da história e de tudo que juntamos aí. Deixe o seu like, inscreva-se, vem com a gente e até o próximo Carona Rural.